Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto da nossa clínica, que foi um grande objetivo nosso estar aqui hoje realizando esse primeiro podcast da Ginofert, que nós vamos chamar de GinofertCast. Nós vamos iniciar essas conversas, esses bate-papos, com a nossa história. Então, nós vamos contar inicialmente como que a gente, desde a nossa infância até nós estarmos aqui hoje. Então, vou começar perguntando para o Fernando falar um pouquinho da sua vida pessoal e profissional, para a gente passar para todo mundo escutar. Ah, bem, bom, inicialmente eu sou nascido em Venceslau-Braz, no norte velho do estado do Paraná. Aí fui para Curitiba, onde fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Paraná. Após fazer a minha graduação, eu fiz a especialização em ginecologia e obstetrícia por 2 anos. Terminando essa especialização em ginecologia e obstetrícia, aí é onde eu comecei a namorar minha atual esposa, a doutora Cristiane, e fomos para São Paulo fazer a especialização em medicina reprodutiva. Lá no serviço, na Santa Casa, nós ficamos lá durante 1 ano, junto com o professor Nilson Donadil, que foi um dos pioneiros na reprodução humana do Brasil, onde fizemos a nossa formação inicial em reprodução humana. E disso, a doutora Cristiane já era de Cascavel, eu peguei, vim junto com ela para cá, onde comecei a atuar como ginecologista. Durante alguns anos atuei como ginecologista somente e sempre focado, tentando drenar para a área de reprodução humana, que era o meu objetivo. E após isso, com o tempo, fui triando, onde fui ficando devagar, né? Fui passando e atuo somente na área de reprodução humana hoje em dia. E nesse tempo, nesses anos, há muitos congressos que a gente vai no Brasil, fora do Brasil, para que consiga oferecer o que tem de melhor e o que tem de mais atual para as nossas clientes, né. Uhum. A doutora Cristiane quer contar a sua história também? Então vamos lá. Na verdade, eu sou nascida aqui em Cascavel. Eu saí para estudar, para fazer o segundo ano do ensino médio em Curitiba, com 14 anos, que eu vou sempre falar, porque eu fui muito nova para estudar fora. E aí fiz então o segundo e o terceiro ano do ensino médio em Curitiba e já ingressei na faculdade com 16 anos, na PUC Paraná. E fui na sequência, terminando a graduação. Passei então na residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde a gente se conheceu, né, Fernando, e a gente começou a namorar no final do R2. E aí veio aquela questão que a gente gostaria de fazer uma especialização. E aí foi que a gente foi buscar alguma coisa em São Paulo, né. E aí nós ingressamos então lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no serviço do Dr. Nilson Donadil, que é um dos pioneiros da reprodução humana aqui no Brasil. E lá nós ficamos 1 ano em São Paulo. E nesse 1 ano foi muito produtivo para nós, né, nós trabalhávamos, nós já fizemos um concurso público lá, quando nós dávamos plantão na zona leste de São Paulo, lá em Guaianazes, era um um plantão público, né, e a gente aproveitou esse ano para fazer muitos cursos, a gente fez cursos de ultrassom, todos os ultrassons, ultrassom obstétrico, ultrassom transvaginal, Doppler, ultrassom de mama, cada curso a gente tinha que se virar para conseguir, né, angariar recursos para pagar. Fizemos cursos de videolaparoscopia, fizemos curso de videohisteroscopia. Então, assim, foi um ano muito produtivo que a gente acrescentou muito na nossa formação de ginecologia e obstetrícia geral, né, além da reprodução humana. E isso nos deu uma bagagem muito boa, que a gente chegou aqui em Cascavel em 97 daí, né, aí a gente ainda estava namorando, e a gente começou a trabalhar com ginecologia e obstetrícia, mas a gente tinha formação para fazer ultrassom, a gente tinha formação para fazer as cirurgias, e assim a gente foi fazendo, né, devagarinho. Eu, como mulher, no começo eu tinha muito movimento de ginecologia e obstetrícia, já o Fernando como homem tinha um pouco menos, né, acho que era uma questão, de tempo ali. Então quando a gente tinha paciente de infertilidade, geralmente eu até encaminhava para o Fernando, porque ele tinha mais disponibilidade para eu ficar atendendo mais ginecologia e obstetrícia.
E assim nós fomos indo juntos, né. Hum. Você fortaleceu um pouco mais na infertilidade antes que eu, justamente por causa desse fator, e a partir daí de 2009, né, que nós estamos em Cascavel desde 97, em 2009 a gente conseguiu concluir esse prédio hoje que é a Ginofert, né, que a gente foi um sonho nosso ter conseguido ter construído aqui a nossa clínica, e a partir de 2009 então que a gente se voltou a atender única e exclusivamente a reprodução humana, que era o que a gente queria desde o início, Hum. né, acho que foi isso mais ou menos que É, foi a nossa trajetória. e também lembrando, né, que no início a gente tinha uma dificuldade, porque não tinha um laboratório bem estruturado ainda, Isso. né. A É. gente teve que ir junto foi com uma equipe, a gente montou um laboratório dentro do Hospital Gênesis, Uhum. né, e esse laboratório, a gente conseguiu com que o biólogo, que era o nosso biólogo lá de São Paulo, da Santa Casa, que é o Carlos hoje em dia, e sua esposa Eliette, eles viessem para Cascavel para ajudar a gente nesse projeto. Uhum. E a gente conseguiu começar um laboratório que era pequeno, com resultados questionáveis, e esse com o Carlos e com a Eliette, a gente foi melhorando e transformou esse laboratório hoje num Hum. laboratório de referência que tem os mesmos resultados de qualquer grande centro. É. O Carlos inicialmente ele vinha uma vez a cada por mês, fazia um caso, 2, Hum, aí isso foi se intensificando, ele vinha, ficava mais um dia, fazia mais 2, 3 casos, depois foi aumentando o número de dias e diminuindo a frequência que ele aumentando a frequência dele estar aqui para fazer os casos para nós. E tanto que depois ele acabou vindo com toda a família, ele é casado com a Eliette, tem 3 filhos e estão todos aqui hoje para eles que na verdade, dão todo o suporte para nós, né, dentro do laboratório de reprodução humana. Então a Ginofert na verdade, ela é constituída não só por nós 2, né, que somos os médicos, os ginecologistas com essa especialização em reprodução humana, mas também pelos biólogos que estão dentro do laboratório e que fazem toda essa parte da fertilização in vitro, da inseminação intrauterina, dos espermogramas, o controle todo, né, de vamos falar um pouquinho aí do laboratório, hum. né? É o la então, lembrando que o Carlos, nesse período que falava ele vinha de São Paulo, ele morava lá, ele trabalhava num serviço lá em São Paulo, e ele começou a dividir entre São Paulo e Cascavel, né, Isso. até que ele foi aumentando gradativamente e veio De vez defini com a família toda para cá. definitivo para cá. Aí hoje ele fica exclusivamente aqui. Sim. E aí esse laboratório foi, né, ele exige muita coisa, exige muitas qualificações, muitas certificações. É um laboratório que tem equipamentos todos Certificado. certificados, o tempo todo ele tem que ser certificado para que você tenha resultado, Hum. porque senão não engravida. Se o laboratório não for bem feito e não tiver pessoas capacitadas para operá-lo, você não vai ter Não resultado, tem embrião, né, né? não forma embrião dentro. Porque a reprodução humana tem essa dificuldade que não engravida todo mundo por tratamentos. Às vezes tem que repetir várias vezes o tratamento. Mas se você não tiver com tudo extremamente, como diz assim, azeitado, né, funcionando direitinho, Redondinho, é. você não falhou, daí você vai falar, mas falhou por quê? A culpa é do laboratório ou é o caso realmente que era mais difícil que tem que ser repetido, É. né? O que acontece hoje, muitas vezes, é que geralmente enquanto um caso está acontecendo vários outros ao mesmo tempo, né. Uhum, Então hoje a gente tem a certeza que o laboratório funciona muito bem, porque às vezes um caso não fica bom, mas ao mesmo tempo está tendo outros que estão tendo blastocistos de boa qualidade, está tudo funcionando redondinho. Então geralmente, a questão está mais relacionada com o casal mesmo, né, com a causa do casal. Porque o laboratório em si, ele está bem estruturado, né. Então o laboratório ele é uma estrutura física que ele precisa de um centro cirúrgico para existir, né. Então ele fica dentro de uma área cirúrgica. E dentro do laboratório, a gente tem que ter tudo controlado. Então a gente tem que controlar o ar, a gente tem que controlar a temperatura, a gente tem que controlar a luz, a gente tem que controlar as pressões, a gente tem que controlar basicamente tudo lá dentro, para poder ter o resultado que o Fernando estava falando. Senão a gente não tem desenvolvimento celular lá dentro. Então até a gente mesmo quando vai lá, quase a gente não entra dentro do laboratório onde é feita realmente a fertilização, justamente para evitar que a gente manipule, eh,
É, coloca até coisa lá dentro, perfume, né, é uma coisa que a gente não pode entrar com perfume. Até muitas pessoas falando e respirando, ela está inalando gases, está trocando substâncias diferentes do que era para ter ali. Então, quanto menos pessoas e quanto menos pessoas mexerem, menos Melhor. riscos tem. É. Então a gente tem esse cuidado de deixar tudo tentar, né, deixar tudo ajustado, para tudo funcionar o melhor possível para a gente poder ter o resultado que a gente tem hoje. E graças a Deus hoje a gente tem bastante resultado, né, Fernando? E isso é fruto realmente de todo esse caminhar lento que a gente foi fazendo ao longo de todos esses 32 anos que nós estamos aqui em Cascavel, né? E Então a Ginofert é uma clínica de reprodução humana hoje, exclusivamente, mas que ela caminhou devagar para chegar até onde nós estamos chegando hoje, né. E a novidade, né, que você quiser contar já para os nossos pacientes. a novidade é que a gente está trazendo o laboratório que funcionava dentro do Hospital Gênesis. Hoje a gente construiu toda uma estrutura com toda o que tem de mais moderno, o que tem de último, de última geração, a gente construiu aqui no prédio da Ginofert, aqui no centro de Cascavel, para que o processo seja feito tudo no mesmo local, Hum. né? Ou seja, a gente não vai precisar sair daqui para ir lá no Gênesis fazer o procedimento. E isso tudo, a ideia é que o resultado fique bom, fique mais confortável para paciente, para que tudo flua da melhor maneira. É. É importante a gente comentar que a gente foi um projeto que a gente começou lá em 2020, né, na pandemia, que a gente ficou naquela questão, de ter a nossa estrutura, como que a gente ia fazer para ter essa estrutura, e aí, inicialmente eu falei com os arquitetos e a gente ia construir uma área nova, mas aí nós chegamos à conclusão que nós já tínhamos essa estrutura física aqui, né, no centro de Cascavel, uma estrutura que tem 1.500 metros construídos. Então a gente optou em reformar toda essa estrutura Hum. e acomodar aqui dentro, então 2 salas de cirurgia, então um centro cirúrgico com 2 salas, mais o laboratório de fertilização, e isso tudo inclui muitas coisas pela vigilância sanitária, né, não é só a sala cirurgia tem que ter um determinado tamanho, tem que ter, o expurgo, a esterilização, a sala de utilidades, rouparia, vestiário feminino, vestiário masculino de barreira. Então tudo isso teve que ser pensado de uma maneira que a gente conseguiu integrar tudo aqui, né. Uhum. E fora isso, então, a gente ainda teve que pensar que tinha como vai ser um hospital dia, vai ter anestesistas, então vai ter anestesia para paciente, sedação, tivemos que, né, adaptar com comprar carrinho de anestesia, Todo o equipamento que você toda precisa exa que um hospital tem, a gente tem aqui. exato. Então nós tivemos que fazer farmácia, né, porque vai ter distribuição de medicamentos, tivemos que ter que fazer uma copa, que é onde vai chegar a alimentação para paciente, para poder distribuir. Tivemos que ter um gerador, né, Fernando? Uhum. Compramos um gerador, porque não pode você ter um laboratório de fertilização in vitro se faltar luz, né, então tivemos que ter um gerador para esses casos, que é a exigência também. Tivemos que ter um elevador maca, então tivemos que fazer uma construção especificamente para o elevador maca. Construímos 3 partes, né, de internação, com todo o conforto, o leito hospitalar, enfim, pensando também no aconchego da paciente, né. Os postos de enfermagem, então tudo foi adaptado aqui dentro, Hum. para a gente conseguir trazer toda a estrutura hospitalar Para dentro da para dentro Ginofert. da Ginofert. Então, em breve, a gente vai estar abrindo, né, as nossas portas aí, mostrando para vocês também tudo que a gente fez nesses 4 anos. Nós ficamos 4 anos, basicamente, né, praticamente, Uhum. em reforma. Entre esse projetos, estudos, Deus eu muitas, acho. né, muito estudo antes de fazer, né, porque tudo tem que ser feito nas normas e Técnicas, né. técnicas exigidas pela vigilância sanitária, e também a gente tem que fazer tudo muito bem feito, porque também senão você não tem o resultado depois de gravidez. Hum. Então não é só é para a vigilância sanitária, mas principalmente Para o para resultado. o resultado e segurança do paciente. E a gente sempre fala, né, que a paciente que engravida, para nós, é o nosso melhor presente, na verdade. Além da satisfação pessoal, profissional, ela ela também vai trazer mais paciente para nós, né. Então é a felicidade para ela e felicidade para nós também. Hum. O que valida também o nosso serviço, valida o nosso trabalho, né. Então a gente vibra com cada resultado positivo que a gente tem
E com certeza uma paciente você fala muito isso, né, uma paciente que engravida, com certeza traz muitas outras, né. É porque ela o nosso sucesso, ele depende do sucesso do cliente, né. Hum, A paciente tem que engravidar para que a nossa clínica se perpetue e que continue crescendo. hum. Então, se a paciente não engravida, ela fica chateada, ela fala: "Ô doutor, eu vou ter que fazer de novo", mas para nós não é bom, porque se ela engravidar, a gente sabe que vem muito mais pessoas atrás dela, do que se ela não engravidar e fizer de novo só ela. É. E uma das coisas também que a gente gosta, né, Fernanda, é quando às vezes a paciente não engravida, Uhum. e às vezes ela passa aqui, ela vem, nos dá um oi, traz às vezes uma lembrança dizendo: "Ah, apesar de eu não ter engravidado, eu vim aqui dar um oi para vocês". Então isso para nós é uma satisfação muito grande, saber que a Uhum. paciente reconheceu que a gente tentou fazer o melhor, ofereceu o melhor para ela, né. É, porque aquela que tem o bebê, essa você É, sabe que ela sim. tá grata para você, mas aquela que não teve, te encontra na rua, te encontra no mercado e vem lá: "Oi doutor, eu lembro do senhor, eu vi que o senhor se dedicou e que a gente tentou e não deu certo, mas a gente sabe que o senhor fez o que era possível". Isso é muito Isso é gratificante satisfatório, também, né. É. né, para saber que o paciente sentiu que você fez o que tinha de melhor para ele. Uhum. E qual o que que você pensa que daqui para frente, como que a gente o que que você espera da Ginofert agora nos próximos 10 anos aí? Bom, a primeira coisa é que ela se consolide, né, como com resultados, como a gente teve até hoje, e continue tendo cada vez melhor, né. E espero que no futuro que Deus ilumine, que consiga passar ela para que nossos filhos consigam tocá-la por eles. Eles fazem medicina, nossos 2 filhos. Se eles gostarem da área e quiserem vir, vai ser o maior prazer que eu terei no futuro de poder passar isso para eles. É, não só a parte estrutural, mas a parte até de experiência, né, de Uhum. poder dizer: "Ó, filho, assim, assado", né, dar Uhum. esse ajuste aí para eles vai ser muito bacana. Mas assim, eu acho que a reprodução humana tem muito a crescer, né, no Brasil a gente tem visto que a maioria das mulheres tem engravidado mais tarde, tem deixado para engravidar muito tarde, e abriu muitos nichos dentro da reprodução assistida, né, que eu acho que é importante a gente falar. Então, a própria questão da mulher estar engravidando mais tarde, hoje pensando no congelamento de óvulos mais cedo, Uhum. eh as mulheres com mais idade podem hoje dispor dos compartilhamentos de óvulos, né, fazer fertilização in vitro com óvulos de uma doadora. As famílias plurais, né, então tem homens que querem gestar solteiros, tem mulheres que querem gestar solteiras, casais homoafetivos femininos, casais homoafetivos masculinos, então a gente tem um leque muito grande. Isso, e a gente vê, né, até pelas pesquisas mundiais, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, diz que 1% das gestações são através de fertilização in vitro. Já em alguns países, como o Japão e alguns países da Europa, até 10% nascem através de fertilização in vitro. Então a gente vê que é um número muito grande de pessoas que vão precisar desse serviço. Então é esse o que nos motiva a manter essa clínica e até fazer essa estrutura ampliando o que a gente já tinha. Isso. E também, assim, pensando que a fertilização in vitro, no passado, ela tinha um certo assim, mito, né? As pessoas tinham um receio de fazer fertilização in vitro e tal. Não, hoje já ela é considerada parte de um tratamento, né? Uhum. A gente sabe que muitas vezes ela precisa fazer a fertilização in vitro para realmente conseguir engravidar, né? E isso, graças a Deus, com o tempo, então, foi se eh, melhorando, né, na cabeça das pessoas que entenderam que realmente a reprodução assistida veio para somar, veio para ajudar, não é ninguém manipula gameta, ninguém, né, faz assim, nada que o casal não esteja ciente do que vai acontecer, né, e então assim, melhorou muito essa questão da reprodução assistida no Brasil e também para aceitação das pessoas, né. Uhum. E assim a gente também consegue, eh, ter mais pessoas fazendo tratamento aqui com a gente, que pessoas que realmente precisam fazer, então estão mais abertas a receber o tratamento. Ele hoje em dia, o que a gente sempre fala é que o tratamento em reprodução humana, ele é um tratamento médico, né.
Então a pessoa que precisa, ela está com uma dificuldade, o casal que precisa, ele está com uma dificuldade. Em alguma área dele lá do organismo deles apresentou essa dificuldade. E a medicina está aí para tentar corrigir e junto com a reprodução humana, com a reprodução assistida, resolver a situação que eles não estavam conseguindo ter filho. Exatamente, é um tratamento, né, como assim como tem tratamento para hipertensão, para o diabetes, a gente tem a reprodução assistida que pode ajudar Uhum. de forma resolutiva mesmo, né, a esses casais que estão tendo dificuldade de conseguirem engravidar, né. Muitos com certeza não conseguiriam engravidar se não fosse a reprodução assistida, né, se não fosse a fertilização in vitro principalmente. Tá Então que é certo. uma técnica nova, que a gente inclusive conheceu a Louise Brown, né, Uhum. ela tem hoje o quê? 50 anos? Eu acho que 40 é e 45, 40. 48 por aí, né, 50 anos, acho que ela nasceu em 78. Uhum. E e ela foi a primeira bebê de proveta do mundo, né, então a reprodução assistida é muito nova, né. A gente quando estava lá em São Paulo em 96, ela Era estava começando, né. Uhum. Recém tinha tido o primeiro caso de nascimento de bebê de proveta aqui no Brasil. Então, eu acho até que você participou do primeiro congresso de reprodução da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida no Uhum. Guarujá, né, que foi Isso, foi aquele o primeiro. Hoje em dia já está, acho que no 30º, isso, 40º, né. exato. Então, que a gente veio junto, né, com a reprodução assistida desde lá do comecinho. Quando eu via lá no congresso falando, aquilo era um sonho, né, e bem no fim você conseguir trazer isso aqui para tua cidade, conseguir que isso aconteça aqui no teu serviço, isso é um sonho que a gente É um tem sonho. que agradecer a Deus por estar. É. Não, e também, assim, você conseguir trazer isso para uma cidade do interior do Paraná, Hum, né, porque nós estamos aqui no oeste do Paraná, numa cidade que tem 350.000 habitantes, você conseguir trazer uma tecnologia dessas, que é feita em São Paulo, que é feita nos Estados Unidos, que é feita na Europa, né, em grandes centros, para o interior, o quanto a gente beneficia também, né, a nossa região aqui, com todo essa tecnologia e esse investimento que a gente está fazendo, tanto em conhecimento quanto em equipamento, né. E falando em equipamentos e tecnologia, a gente vai então tentar trazer mais episódios iguais a esses para a gente bater um papo, né, Fernando? Trazer sim. de repente outras pessoas para acrescentar, né. E trazer, e o objetivo disso, né, é trazer o paciente para próximo da gente, para ele já conhecer a gente, para que isso não seja que ele não ache que ele está vindo em alguém estranho, ele já está com alguém que ele já pelo menos já teve algum contato antes. E conheça também a nossa estrutura, né, já venha chegando aqui na clínica, ele já sabe o que que ele vai encontrar, com quem que ele vai falar, como que mais ou menos é o nosso jeito de trabalhar, né. Então a gente espera com esses vídeos aproximarmos mais tanto a gente do paciente, quanto o paciente da gente. É isso mesmo.